Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre regime próprio de previdência social. E nesta aula de regime próprio, nós vamos falar sobre aposentadorias que são concedidas com requisitos ou critérios diferenciados. Nós já aprendemos as aposentadorias do regime próprio, mas agora são aposentadorias com requisitos ou critérios diferenciados, ok? Vamos entender quando essas aposentadorias podem ser ter critérios ou requisitos diferenciados, quais são elas e quais são as suas características. Vem comigo para a tela. Muito bem, pessoal, estamos aqui dentro do regime próprio de previdência social e estamos falando sobre aposentadorias, mas aposentadorias com requisitos ou critérios diferenciados. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal de 88, artigo 40, parágrafo 4º, é vedada, portanto, regra geral, é proibida a adoção de requisitos ou de critérios diferenciados para a concessão de qualquer benefício em regime próprio de previdência social. Tá? Aqui é genérico, ó. Nenhum benefício pode ser concedido, adotando-se critérios ou requisitos diferenciados. Ressalvado, então veja, aquela era a regra geral e agora é a ressalva. Ressalvado o disposto nos parágrafos 4º, 4º-B, 4º-C e parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal. Pois bem, essas aposentadorias, esses benefícios que são aposentadorias dos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º do artigo 40 da Constituição, nós vamos estudá-los um a um, detalhadamente. Primeiro eu vou apresentar quais são e depois entraremos dentro de cada um deles para estudá-lo dentro da profundidade necessária para que você acerte qualquer questão em prova. Vem comigo, vamos para a tela. Ou seja, regra geral, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para benefícios do regime próprio. Ressalvada 4 situações, nós temos 4 exceções que vamos estudar a seguir, ok? Então, há uma ressalva aqui, temos 4 exceções, ou seja, em 4 situações permite-se, constitucionalmente permitido, estabelecer-se critérios ou requisitos diferenciados para a concessão de determinados benefícios dentro do regime próprio. Vamos ver que benefícios são esses, vem comigo. Primeiro, olha só. Então, primeira informação, na verdade não é nem o primeiro benefício, a primeira informação importante, Parágrafo 4A da Constituição Federal, artigo 40. É a primeira situação. Poderão ser estabelecidos por lei complementar, então veja, para se estabelecer requisitos ou critérios diferenciados, exige-se lei complementar do respectivo ente federativo, tá certo? Então, poderão ser estabelecidos por uma lei complementar do respectivo ente federativo, ou seja, da União, dos estados, do DF ou do município, tanto uma idade pode ser estabelecida, quanto um tempo de contribuição poderá ser estabelecido de forma diferenciada. Para quem? Bom, primeiro caso, para aposentadoria de servidores com deficiência. Claro que desde que previamente submetidos a uma avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Bom, eu falei para vocês que nós tínhamos 4 situações, 4 benefícios que a Constituição excepcionalmente permitiria que fossem concedidos com critérios e requisitos diferenciados. São aposentadorias, tá? São 4 tipos de aposentadorias que a Constituição permite que sejam concedidas aí com requisitos e critérios diferenciados para determinado grupo de beneficiários. Pois bem, o primeiro deles é uma aposentadoria concedida à pessoa com deficiência. Pois é, a aposentadoria para servidor com deficiência. O servidor com deficiência vai ter direito a aposentadorias, vamos falar aqui, porém ela será calculada com requisitos e critérios diferentes daqueles que são utilizados para servidor que não é deficiente. Lembrando que nós estamos falando aqui de regime próprio de previdência social. Por isso é que eu estou falando de servidor, Regime próprio de previdência social é aquele que abrange aí os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, Ele está disponível aí e ele
contempla os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Então, em assim sendo, primeira informação, para se criar esses requisitos diferenciados, a Constituição Federal exige lei complementar. Então, primeiro, tem que ter uma lei complementar para estabelecer requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria do servidor com deficiência, que será, claro, submetido aí a uma avaliação, né, por uma perícia médica, uma avaliação biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, tá bom? Então sabemos qual é o primeiro caso, depois nós vamos adentrar neste caso e nos outros, aprofundar e detalhar. Agora eu só estou apresentando quais são os casos que permite-se ter critérios ou requisitos diferenciados. O primeiro deles, vocês já sabem, o primeiro dos 4 é aquela para o servidor com deficiência. Vamos para o segundo caso. Segundo caso, está previsto aqui na Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar, sempre esses requisitos ou critérios diferenciados devem ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo. E o que essa lei complementar vai estabelecer? Idade e tempo de contribuição diferenciados. Por isso, né, que ele tem que ter aí, faz parte da exceção. Por quê? Porque se permite que uma lei complementar do respectivo ente estabeleça idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de quem? Destes policiais aqui, olha só. Né? Desses que tem aqui, são policiais e outros correlatos. Agente penitenciário, agente socioeducativo, policial da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, policial da Polícia Legislativa do Senado, policial da Polícia Federal, policial da Polícia Rodoviária Federal, policial da Polícia Ferroviária Federal e, por fim, policial das polícias civis. Então vejam, todos esses que nós mencionamos, esses agentes, esses policiais, todos eles, a Constituição permite que tenham aposentadoria com critérios e requisitos diferenciados, nos termos de lei complementar. Então, lei complementar poderá estabelecer idade e tempo de contribuição diferenciados para estes, né, policiais, agentes e correlatos aqui mencionados, tá bom? Depois a gente entra no detalhe explicando quais são os critérios diferenciados que eles têm. Então já sabemos que o primeiro grupo que pode ter critérios ou requisitos diferenciados é o grupo que nós vimos há pouco da pessoa com deficiência, do servidor com deficiência. Agora são os servidores da área de segurança pública, esses daqui, tá? E vamos seguir. Terceiro grupo que pode ter a sua aposentadoria concedida com critérios ou requisitos diferenciados. Olha só. Artigo 40, parágrafo 4c da Constituição de 88. Muito bem. Poderão ser estabelecidos, vocês já sabem, né? É a terceira vez que eu falo, por lei complementar. Lei complementar de quem? Do respectivo ente federativo. Ok? Tanto uma idade pode ser estabelecida, quanto um tempo de contribuição pode ser estabelecido de forma diferenciada. Para quem? Para servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes, sendo vedada, proibida, a caracterização simplesmente por pertencer a determinada categoria profissional ou ocupação. Então vamos lá. A terceira situação prevista pela Constituição que permite que se tenha aqui no regime próprio a concessão de benefícios com requisitos e critérios diferenciados é a aposentadoria, essa, né, chamada no regime geral de aposentadoria especial. É esta aposentadoria que é devida aos servidores que trabalhem expostos a agentes nocivos, tanto agentes nocivos químicos, físicos quanto biológicos, ou a associação desses agentes prejudiciais à sua saúde. Então, pessoas que comprovadamente trabalhem, servidores que comprovadamente trabalhem na efetiva exposição a esses agentes nocivos físicos ou químicos ou biológicos prejudiciais à sua saúde, eles poderão ter aposentadorias concedidas com requisitos e critérios diferenciados de quem não está nesta situação. Tranquilo? Não se pode, aqui no final está dizendo o seguinte, em vermelho,
Não se pode simplesmente pegar uma determinada categoria e só por pertencer àquela categoria pressupor que ela tem direito a esta aposentadoria diferenciada por estar exposto a agentes nocivos. Por exemplo, ninguém pode dizer o seguinte, todo médico tem direito a esta aposentadoria diferenciada porque está exposto a agentes nocivos. Não, tem que analisar caso a caso. Todo mundo que trabalha com determinada profissão, determinada ocupação, é perigoso, então, ou então está sujeito a riscos, todo mundo vai ter? Não. Não é um benefício de categoria ou de ocupação específica. É algo a se analisar funcionário a funcionário, pessoa a pessoa, para saber se aquele indivíduo, individualmente, está ou não sujeito a agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos, ou a associação desses agentes prejudiciais à sua saúde, ok? Não se pode simplesmente generalizar que todos de uma categoria ou de uma ocupação, de uma categoria profissional ou de uma ocupação, pela peculiaridade da categoria ou da ocupação, já estariam sujeitos. Não, tem que verificar se cada um está, beleza? Esse é o terceiro caso. O primeiro é pessoa com deficiência. O segundo caso de aposentadorias diferenciadas que a Constituição permite é a dos policiais e agentes que nós mencionamos. E a terceira são esses que trabalham expostos a agentes nocivos. Tem mais uma? Tem. Quem é? Vamos ver. Quarta situação. Qual que é a quarta situação? É essa aqui, está no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, que é para professor e professora. Os ocupantes de cargo de professor e professora aqui de forma genérica, incluindo os professores e professoras, terão idade mínima reduzida em 5 anos. Ok? Então, professor ou professora terão a idade mínima reduzida em 5 anos. Ou seja, ao invés de ter que cumprir 62 anos, a professora basta cumprir 57 anos de idade. E o professor, ao invés de cumprir 65 anos de idade, pode cumprir apenas 60 anos de idade. Ok? Então, 57 anos para professora e 60 anos para professor. Ok? Deixa eu marcar direito aqui. Muito bem. Agora, não é qualquer professor ou qualquer professora que terão essa idade mínima reduzida para se aposentar. Não. Eles têm que comprovar tempo de efetivo exercício, nós vamos ver qual é esse tempo quando aprofundarmos este assunto, nas funções de magistério, onde em qualquer unidade, não, apenas na educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio. Fixado onde? Em lei complementar, vocês já sabem. Critério diferenciado é sempre previsto em lei complementar do respectivo ente federativo. Beleza? Então volta para mim aqui. Bom, então nós sabemos agora qual é o quarto benefício, que é a quarta aposentadoria que a Constituição permite que aqui no regime próprio de previdência social seja concedido a servidores, seja concedido a servidores de forma diferenciada, com critérios e requisitos diferenciados. O caso primeiro que nós vimos, pessoa com deficiência. O segundo caso que nós vimos são policiais e agentes mencionados. O terceiro caso, aqueles servidores que trabalham expostos a agentes nocivos. E o quarto caso são esses servidores aqui, professores e professoras, que trabalham na educação infantil, fundamental ou ensino médio, que é a composição da educação básica. Tranquilo? Então sabemos quais são as 4 situações que a Constituição permite que, mediante lei complementar, repito, acabamos de aprender as 4 situações, não aprender, conhecer apenas, porque eu apenas citei e vou aprofundar agora, mas vocês já sabem, por citação, quais são as 4 situações, as 4 aposentadorias aqui do regime próprio de previdência que podem ser concedidos com requisitos e critérios diferenciados. São eles: o da pessoa com deficiência, o daqueles policiais e agentes especificamente mencionados, também aquele que trabalha exposto a agente nocivo e também, por fim, professor, professora, ok? Que trabalha na educação infantil, fundamental e médio. Esses 4 grupos aqui mencionados, a Constituição permite que tenham aposentadorias concedidas com requisitos e critérios diferenciados. Além destas, nenhum outro benefício é permitido que se tenha requisito ou critério diferenciado entre os beneficiários, ok? Vamos para a tela? Pessoal, olha só. Então,
nós vimos aqui todas as situações, lembrando, ó, sempre por lei complementar. Repito, sempre, aqui, deixa eu botar para mim, sempre por lei complementar. Então, lei complementar tem que dispor sobre os requisitos e critérios diferenciados, caso exista para a pessoa com deficiência, para os policiais ali mencionados, para os agentes mencionados, para quem trabalha exposto ao agente nocivo e também para professor e professora. Ok? Próximo tópico, a gente começa então detalhando quais são as regras para a aposentadoria diferenciada no regime próprio de previdência social de cada um desses 4 grupos. Abraço, até a próxima, até o próximo módulo, até o próximo tópico. Valeu, tchau, tchau.